Oi, eu sou Davi Fecuri, eu sou da tia, eu sou do segundo ano, da tia Camila. Hoje eu vou contar a história da mesa do burro e o bastão encantado. Era uma vez um velho alfaiate que tinha 3 filhos e uma cabra. Um dia, o filho mais velho foi levar a cabra para a igreja, onde crescia o melhor capim. Aí depois ele perguntou: cabra, você está satisfeita? Aí a cabra disse: estou cheia de morrer de fome. Estou cheia de morrer de fome. Aí depois ele voltou. Ele foi lá. Depois, como eu ia dizendo, ele estava indo para, ele foi para o pasto e amarrou, para o estábulo, quer dizer, e amarrou. Aí o pai dele depois foi lá e voltou: cabra, você está cheia mesmo? E a cabra falou: não, estou morta de morrer. Estou morta de morrer de fome. Aí o pai pegou um chicote e expulsou o filho de dentro de casa. O segundo e o terceiro tiveram a mesma sorte que o primeiro. O primeiro trabalhou com um carpinteiro. Como trabalhava tanto, mas tanto, que recebeu-lhe um presente, uma mesa mágica. O chefe lhe deu e lhe disse: se você falar mesa, ponha-se, ela se encheria, ela irá se encher de guloseimas, muitas guloseimas que você quiser. Assim você jamais passará fome. Aí ele achou que aquela mesa nunca mais passaria fome. Então ele passou numa pousada e lá estava tendo um banquete. E aí eles chamaram ele para poder comer. Aí depois ele respondeu: não vou comer a pouca comida que vocês têm. Vocês serão meus convidados. E aí ele falou as palavras mágicas e a mesa se encheu de um monte de guloseimas e um vinho para alegrar o coração. Assim, quando acabava um prato, aparecia outro. Até meia-noite da mesa foram todos para a cama. O menino dormiu. E o dono da pousada lembrou-se que tinha uma mesa igual àquela. E quando o garoto dormia, a troca foi feita. Quando o garoto acordou, levou a mesa para casa. E o pai, ele chegou lá. Aí ele chegou lá na casa dele, e depois falou. E o pai dele perguntou: filho, o pai dele recebeu, na verdade, ele de braços abertos. Aí ele falou: filho, o que você aprendeu sobre esse mundo? Aí falou isso. Aí ele respondeu: pai, tornei-me carpinteiro. E o que você trouxe para casa? A melhor coisa que trouxe foi essa mesa. Para mim parece uma mesa velha. Cara, essa mesa, papai, essa mesa tem habilidades muito importantes. Chame todos para cá, vamos ter um banquete. Aí o pai chamou todos para lá e todos os convidados da família foram lá. Aí ele falou as palavras mágicas, mas a mesa continuou, não obedeceu. Ficou parada lá e todos riram dele, do pai. E quanto ao filho, o segundo filho, ele tornou-se a coisa tal e de presente recebeu um burro que cuspia moedas de ouro. O seu chefe lhe disse: esse burro
cuspirá moedas de lobo. Se você falar, peraí, você só precisa falar bric-de-lic-de-lic. E ele cuspirá moedas de ouro. E também precisa botar uma toalha no chão. Aí, o segundo filho de lá, ele parou na mesma pousada que o mais novo. E quando o dono da pousada pediu dinheiro dele pagar o coisa lá que ele ficou, ele falou: sou sem dinheiro, vou buscar dinheiro. Aí o dono da pousada, como ele era muito safado, o filho, ele entrou lá onde estava, como a porta estava trancada, olhou pelo buraco da fechadura. Um menino botando a toalha no chão e falando as palavras mágicas: bric-de-lic-de-lic. O dono da pousada ele gostou tanto ele gostou tanto, ele pensou, na verdade, seria tão bom ter uma fábrica de moedas de ouro. Então, quando o garoto dormia, ele trocou o burro por um normal. E quando o garoto dormia, a troca foi feita. E quando chegou em casa, com o pai de braços abertos, ele botou a toalha no chão, falou as palavras mágicas, bric-de-lic-de-lic, mas ele não cuspiu moedas de ouro, não cuspiu nada. E o pai dele pagou o mico de novo. O terceiro filho tornou também uma outra coisa tal. E ele estudou mais tanto que o seu chefe lhe deu um presente. Um saco e um bastão. E lhe disse: olha, esse aqui tem muitos objetivos muito legais, muito bons. E você, olha, é só falar: bastão, saia do saco. E ele sairá e dará golpes nos seus inimigos. Então, aí, quando ele ganhou, ele acabou de receber, bem na hora que ele foi ganhar o presente, ele recebeu as cartas dos irmãos. E aí, depois, ele foi parar na mesma pousada que o primeiro e o segundo. E não deixou o saco aparecer. Aí depois quando ele foi ir para o seu camarim, aí o dono da pousada, ele olhou lá e pensou: será que são sacos são pedrinhas preciosas, ouro, alguma coisa, comida? Seja lá o que for, eu quero pegá-lo. Aí, quando amanheceu, o garoto foi para casa. À noite, quando ele foi dormir na sua casa, o dono da pousada entrou lá no quarto de mansinho e o garoto, fingindo estar dormindo, usando o saco como travesseiro, ele acordou e falou as palavras mágicas: bastão, saia do saco. E o dono da pousada começou a receber golpes no corpo todo. E aí o filho mais novo disse: devolva a mesa e o burro encantados. Aí tá bom, eu devolvo. Mas pare com isso. Aí ele falou: bastão, entra no saco. E o dono da pousada, ele devolveu a mesa e o burro. Ele levou. Aí quando todo mundo acordou, ele chamou de novo os pais e parentes, todos que os pais e as mães dele, o pai dele conhecia. Aí o pai, com medo de pagar mico de novo, mesmo assim chamou. Aí
lá, ele levou lá. Quando todos estavam lá, ele falou ao irmão mais velho: tá aqui, converse. Quê? Tá. Aí ele falou: converse com ela, estamos mortos de fome. Aí ele falou: mesa, ponha-se. E a mesa se encheu de guloseimas, e quando todos se deliciaram. Aí depois ele entregando o burro ao filho, o segundo filho disse: converse com ele, estamos sem dinheiro. Aí ele falou as palavras mágicas também, estendeu a toalha no chão e falou as palavras mágicas: briquete, liquete. Aí o burro começou a cuspir moedas de ouro. E fim. Oh,